a ponderabilidade ela acaba sendo um atributo essencial da matéria. E a ponderabilidade é a capacidade da matéria ser medida através do seu peso. Então, em outras palavras, né, Allan Kardec está querendo saber se a capacidade de ter peso é uma das características essenciais, né, de tudo aquilo que a gente chama de matéria. E os espíritos explicam que a matéria, né, da qual a gente percebe no nosso dia a dia, sim, né, essa matéria ela é ponderável, porque essa matéria ela tem um peso, né, e dá para ser medida. Só que na matéria que os espíritos falaram, né, na pergunta 22, né, para quem já leu o livro dos espíritos ou está acompanhando aqui os vídeos, que ele fala sobre o fluido universal, ele acaba sendo descrito como matéria etérea, né, uma matéria sutil. Então, essa matéria acaba não sendo ponderável. Então, ela não consegue ser medida porque ela não tem peso. Então, a gente percebe, né, que uma das características do fluido universal é a sua imponderabilidade. Só que a imponderabilidade do fluido universal não exclui o fluido de ser uma forma de matéria, mas ela acaba anulando, né, que a teoria de que toda matéria tem que ser ponderável. E apesar do fluido universal, né, não poder ser nem medido e nem pesado, né, ele acaba sendo o princípio básico, né, o princípio fundamental por trás da matéria convencional. Então, ele acaba sendo a base da matéria convencional, né, que a gente conhece hoje em dia. E pelo que os espíritos explicam, né, toda a matéria que a gente conhece hoje, de alguma forma, já foi o fluido universal no passado. Então, essa matéria que a gente conhece hoje, ela acaba já sendo uma transformação do fluido universal, né, que de alguma forma, né, ela se condensou e se agrupou. Só que nessa condensação e nesse agrupamento, ela acabou dando origem aos átomos, né, e para as moléculas, né, que compõem os objetos físicos do nosso universo. Só que o Allan Kardec ele fez um comentário muito interessante ainda na pergunta 29. Ele diz que a gravidade é uma propriedade relativa. Então, a gravidade é uma propriedade, né, uma lei da natureza que só é percebida dentro das áreas de influência dos corpos celestes, como planetas, estrelas, né, ou outros objetos massivos. E ela que dá o peso para a matéria em si, né? Não é a matéria em si que possui um peso determinado, né? A matéria em si ela possui a massa e é a massa junto com a gravidade que vai dar peso para a matéria. Então, quanto maior a massa dentro de uma gravidade, maior vai ser o peso daquele objeto. Se você se sente acima do peso, né, fica tranquilo, né? A culpa não é sua, né? A culpa não é nossa. A culpa é da gravidade. Então, quanto maior a massa, maior é a força gravitacional e maior vai ser o peso daquela matéria dentro daquela gravidade. Então, isso indica que sem a gravidade, a matéria em si, ela não teria peso. Então, a matéria, ela acaba sendo não ponderável em si mesma, né? Mas ela acaba adquirindo a ponderabilidade, né? Quando ela interage com a gravidade.